Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo O Homem no Lar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro, então? O Homem no Lar e no Lar. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 5, 1 e 2. Para entendermos a autoridade no lar, precisamos primeiro compreender a essência da unidade de uma só carne. Adão, ao ser criado, era completo com todas as características e qualidades em sua plenitude. Eva foi formada a partir de Adão, donde compreendemos que somente haveria a unicidade da criação ao se unirem novamente, entre parênteses, casamento. A Bíblia nos relata: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. Havendo essa unicidade, fica difícil imaginar que a autoridade foi delegada para o lado direito ou lado esquerdo dessa unidade. A unidade pressupõe um todo, portanto, aos dois que eram um, repousava a autoridade delegada por Deus. Hoje, todo conhecimento que temos sobre a autoridade no lar, ou cabeça da casa, repousa sobre os ensinamentos pós-queda. Consequentemente, todos os nossos parâmetros são regidos por costumes, ensinamentos, tradições, regionalismo e pela lei. Jesus veio para redimir o homem ao estado original. Não há como fazer remendos. Tudo o que vivemos, dando certo ou errado, precisa ser levado à redenção em Cristo Jesus. O que temos hoje? Em toda a sociedade vemos homens e mulheres exercendo coercitivamente um sobre o outro, de acordo com o momento / época. Uma autoridade que antes era compartilhada, ou deixando de exercer essa autoridade conforme a conveniência. Essas formas de vida não podem ser o nosso referencial. O homem volta ao estado original através do ministério de uma só carne, onde os dois, unidos pelos sagrados laços do matrimônio, realizam a unidade idealizada por Deus, unidos no corpo, alma e espírito. Esta unidade total que havia, entre parênteses, antes da queda, entre Adão e Eva, é nosso referencial para a autoridade delegada na família / lar. Sabemos que, naturalmente, é impossível para qualquer um viver a realidade de inteireza de uma só carne como era no Éden. A queda perverteu toda a sincronia e transparência entre o casal. Por isso, precisamos do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Ele nos guiará passo a passo para um caminho sobremodo excelente. O casal unido em uma só carne tem a legítima autoridade sobre a família. É uma autoridade que Deus confiou ao casal. O homem e a mulher exercitam essa autoridade com firmeza e sabedoria, mas é Deus que a mantém e a estabelece. Na redenção do matrimônio, a unicidade de uma só carne prevalece sobre o poderio masculino ou feminino do casal. Somente entenderemos a função de cada um se houver uma dicotomia nos papéis a serem exercidos
dentro da família. Precisamos compreender que só existe um cabeça a saber, Cristo. Como foi que Cristo mostrou a sua posição de cabeça? Ele mostrou a sua posição de cabeça da igreja quando amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A maneira de ser o cabeça está vista no seu amor. O seu amor é demonstrado no seu gesto sacrificial. Lembramos o significado da palavra ágape, que é um amor medido pelo seu sacrifício. O homem tem essa responsabilidade de amar com sacrifício, pois o mandamento é: vós, maridos, amei vossas mulheres. Assim, o homem deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. E como ama ao seu próprio corpo. Efésios 5, 28. Em 1 Pedro 2, 21 e 3, 18, vemos o exemplo de Cristo padecendo pelos outros, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. 2, 21. E o justo pelos injustos. 3, 18. Vemos que ele é também o exemplo para mulheres. 3, 1. Para maridos. 3, 7. E finalmente para todos. 3, 8. Liderança. Liderança constitui um fenômeno relacional, ou seja, um processo que depende da relação estabelecida entre duas ou mais pessoas, e não um atributo de algum indivíduo em particular. Entende-se que, sempre que duas ou mais pessoas reúnem-se com um certo propósito, há uma oportunidade de exercitar a liderança. A capacidade de influência de um sobre o outro não pode se fundamentar em alguns fatores que constituem as bases de poder a seguir descritas. Especialização, entre parênteses, habilidade técnica, legislação, entre parênteses, dispositivos legais, informação, entre parênteses, posse de ou acesso a, conexão, entre parênteses, rede de influência, punição ou recompensa, entre parênteses, capacidade de infligir danos físicos, materiais ou psicológicos, e referência, entre parênteses, atributos pessoais. Considerando o lar, a liderança do casal deve ser exercida em comum acordo. Para isso é necessário haver completa harmonia nos sentimentos, nos desejos, nas emoções. Tudo que envolve nossa alma deve estar em plena sintonia com o cônjuge. Utopia? Não. Um alvo a perseguir na força do Espírito Santo. Um líder. O corpo do homem dá evidência que é para ele suportar o esforço do trabalho físico do lar. Em geral, os homens são mais musculosos que as mulheres. As mulheres costumam ter apenas pouco mais da metade da força dos homens na parte superior do corpo e cerca de 2/3 de força nos membros inferiores. Enquanto o metabolismo masculino queima calorias mais rápido, o metabolismo feminino tende a converter mais alimento em gordura. Elas armazenam a gordura extra em partes específicas do corpo e na camada inferior da pele, dando à pele feminina uma sensação de maciez. Mulheres têm seus corpos preparados para transportar uma criança e para seu nascimento, e têm os quadris mais largos para manter a gordura extra para a gravidez. Homens, livres das exigências do parto, têm o benefício de serem tão fortes e ágeis quanto possível, pois sempre precisavam ir em busca de alimento e competir por ele com outros homens. O homem tem uma capacidade natural de aguentar o estresse mental e físico que vem em administrar as necessidades do lar. Isso facilita a sua posição de ser um líder natural. É dele que deve vir o padrão de iniciativa maior nos assuntos de espiritualidade e moral no lar.
Se estiver presente, deve ser ele e não outro que toma a iniciativa de ter orações nas refeições do lar, de ter a família incentivada e pronta para celebrações e células, ou de decidir quais serão os limites morais do lar. Outro pode participar nesse incentivo, mas é o marido que deve ter a responsabilidade geral deste padrão de iniciativa. É lógico que essa posição serve de modelo de comportamento diante das mulheres, dando honra para ser imitado ou copiado por todos em casa. É ao marido que Deus instrui. Igualmente vós, maridos, coabitai, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. 1 Pedro 3,7. Se o homem não está dando honra à sua mulher, ele está em desobediência direta. Se ele permite que os filhos desrespeitem a sua esposa, as irmãs deles, a professora na escola ou a vizinha, ele está em desobediência indireta por eles. Ele é o líder e o responsável diante de Deus pelo que acontece com todos no lar, na sua presença ou na sua ausência. O homem, para ser o líder que deve ser, vai precisar aumentar o conhecimento sobre as suas responsabilidades, as necessidades da sua esposa como mulher e ter uma certa sabedoria pedagógica para cuidar dos seus filhos. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. 1 Pedro 3,7. Traz para o homem responsabilidades de agir com compreensão, percepção e experiência, em vez de altivez, emoção, ressentimento ou só aquelas ações e atitudes que a sociedade aceita. O pastor da igreja tem responsabilidades espirituais na igreja e dará conta disto. Hebreus 13:17. Também o marido é responsável por todos sobre os quais ele tem responsabilidade e deve responder pelo que faz da mesma maneira, como demonstra a história de Eli e sua família em 1 Samuel 3:11-13. Eli, sabendo do comportamento dos seus filhos, não os repreendeu. O julgamento veio então, não só sobre os filhos, mas sobre Eli, como pai e responsável pelo lar. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa com Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Pensamos do fato que talvez a mulher ou os filhos não aceitem o homem assumir a sua posição. É capaz que o homem por anos não tenha exercitado bem a sua posição. Essa falta de assumir a condição de líder principal tem resultado em maus hábitos no lar, influenciando a esposa que, por sua vez, tem que tomar uma liderança, e os filhos que, por sua vez, não têm costume de submeter-se à autoridade do pai. Quando este é o caso, não pode ser esperado que todos mudem tudo de um momento para o outro. Se o homem tem reconhecido o fato de que ele não desempenhou satisfatoriamente a sua posição, é necessário que ele confesse como pecado a Deus e procure a sua graça para colocar tudo em ordem no seu lar, sabendo que leva tempo e amor constante até que todos sigam as determinações dele como o líder da casa. Vamos terminando a nossa leitura por hoje. Desejo a vocês uma abençoada semana e até a próxima.